Bom dia para todos. Bom dia. Hoje nós vamos começar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, estudando a lição 7 da nossa revista. Tudo Entregarei. E ela tem como tema, no dia de hoje, na lição 7, observador, envolvido ou participante. E aí eu acrescento na pergunta do autor: o que você é? Um observador, um envolvido ou um participante na obra do Senhor? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por este dia maravilhoso, graças te damos por esta manhã, graças te damos, Senhor Deus, pelos irmãos que aqui estão, Senhor, na tua casa, te suplicando, Senhor Deus, que a tua mão de poder, de cura, de livramento esteja sobre a nossa vida. Continue, Senhor, a nos abençoar, continue a olhar por nós, ó Pai, continue nos dando sabedoria e a unção do teu Santo Espírito, que saibamos ser prudentes e tementes cada vez mais a Ti, Senhor, para verdadeiramente sermos obedientes e servos fiéis na Tua obra. Capacita-nos, ó Pai, abra o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos aprender mais de Ti e principalmente colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido e vivido na Tua casa. Eu te suplico também pelos irmãos que não estão aqui conosco, que a Tua mão de poder e cura esteja sobre a vida de cada um deles, curando, confortando, libertando, indo de encontro a todas as suas necessidades. E é em nome de Jesus que eu te oro, com perdão dos meus pecados. Amém. Bom, o autor, ele começa fazendo essa pergunta para a gente muito intrigante, e eu acrescentei aí, porque na realidade, no meu ponto de vista, essa pergunta, ela não deve ser uma pergunta generalizada, ou seja, para todos, e sim uma pergunta particular, né, direcionada a um por um, né? Então eu pergunto para mim, Luciane, eu sou observadora, eu sou uma pessoa envolvida ou sou uma pessoa participante na obra do Senhor? Então é uma pergunta que o autor faz para nós hoje e que nós devemos refletir sobre ela, porque se somos servos do Deus vivo e que nos congregamos num local onde temos por obrigação de divulgar e propagar a palavra do Senhor, em que eu me encaixo aqui? Em que eu me encaixo? Eu venho à igreja só para observar? Eu venho para a igreja para me envolver? Ou eu venho à igreja só para participar? Aparentemente a gente acha que é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas não é a mesma coisa. E a gente vai entender isso no decorrer da lição. Achei muito interessante, eu não sei se na revista dos irmãos tem, mas na revista do professor fala muito sobre isso. Ele cita Platão e ele diz que o Platão dizia que a vida sem exame, ela não é digna de ser vivida. Eu achei muito interessante. O que ele quis dizer com isso? O que é um exame? Uma autoanálise. Exame? Isso, exame. É uma prova, é uma autoanálise, é uma observação, né? Então, se eu não vivo a minha vida de maneira a observar, a fazer uma autoanálise, a examinar a mim mesmo todos os dias, né? Qual o valor que a minha vida tem neste mundo? Em que eu estou influenciando? Em que e quem, né? Eu achei muito profunda a pergunta dele. Se eu não vivo fazendo isso, a minha vida não tem tanto sentido. Porque nós cristãos entendemos que eu melhoro, sou um cristão melhor a cada dia, porque eu necessito fazer uma autoanálise da minha vida todos os dias. Nós estamos errando. Sim, e quando eu clamo isso e proclamo
Deus, confessando os meus pecados, eu estou fazendo uma autoanálise. E viro para o Senhor e falo, Senhor, ó, hoje eu fiz isso de errado, não estou feliz. Modifica a minha vida. Isso é o quê? Um exame que você está fazendo de si mesmo. E o verdadeiro cristão, ele necessita fazer isso. Quando ele faz isso, o que acontece? O Espírito Santo de Deus vai agindo cada vez mais. Com certeza, ele atua. Né? E aí você vai crescendo. Lembra daquela escadinha que eu fiz logo no início da lição? É aquela escadinha que eu coloquei. É como se nós cristãos tivéssemos uma escada imaginária para cada um de nós. Cada um de nós tem uma escada imaginária. Eu aprendi isso logo assim que eu me converti com a tia Tuti. Era minha professora da escola bíblica dominical. E ela era uma das... Não sei se ela viu, porque naquela época era tão velhinha. Então, uma das filhas do pastor Souza Marques. E ela falava isso pra gente. Imagina que cada cristão, cada pessoa que quando se converte, aparece para ela uma escada imaginária. Então, cada cristão tem uma escada imaginária. E você sobe essa escada imaginária a cada dia da tua vida. Então, cada vez que você alcança alguma coisa, ou cada vez que você deixa para trás alguma coisa do passado, que te prende, que te arrasta, que te consome, e que você enxerga e pede ao Senhor mudança de vida e continua subindo, a cada dia você vai subindo essa escada, até o dia que você chega no topo e se encontra com o Criador. É um processo, né? Então, exatamente. Com certeza. Então, nós cristãos temos essa escada. E é isso que a gente precisa perguntar. A minha escada, eu estou conseguindo subir direitinho ou está muito lento? Está muito arrastado? Eu estou com muita dificuldade de subir. Está pesada. É difícil de enxergar que eu preciso largar coisas do passado para eu subir essa escada melhor, né? E até que ponto eu, Luciane, estou servindo ao meu Senhor dentro da minha igreja, fora da minha igreja, na minha casa, como observador? Tem que fazer as três coisas: observar, envolver e participar. Isso aí. Como observador, envolvida ou participante da obra do Senhor. Observar as coisas que a gente precisa aprender, né? Se envolver, participar. Isso aí. Antes disso, vamos ler, por favor, porque eu esqueci, o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler. 4:2? 1 Coríntios 4:2. Posso? Pode. Quando ser, Deus consegue. Diz assim: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, olha que interessante. Na revista também tem, né? Esqueci de falar. Só que com outra tradução. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, para que eu possa ser uma pessoa que tem que exercite essas três qualidades plenas, né, juntas, igualmente, eu preciso ser uma pessoa fiel. Então, é uma condição, né? Eu preciso ser fiel ao Senhor para executar, para trabalhar na obra do Senhor, de tal maneira que eu execute essas três qualidades aqui, no caso, são qualidades, né? Mas que elas sejam unidas, juntas, que eu trabalhe com elas juntas dentro da igreja, fora da igreja, onde eu for. Eu não posso ser
uma pessoa usar de uma qualidade só. Eu tenho que trabalhar com as três coisas. As três coisas têm que estar incutidas dentro de mim, tem que estar dentro de mim. Só conseguiremos se formos fiel em todos os situações. Exatamente. Ser fiel a uma coisa e ser fiel a outra. Exatamente. Aí, o autor, ele vem detalhando o que é ser uma pessoa observadora, né? E ele diz que o observador é aquele que fica do lado de fora do palco, como simples espectador. Ele está dando um exemplo, né? Que pegou para ver o que vai acontecer, que pagou para ver o que vai acontecer. Então, às vezes aplaude e às vezes vai. Então, vamos colocar isso para a gente poder entender quando você vai a um teatro, assistir uma peça teatral. Então, você paga, né, o bilhete, você entra e ali você está para você ver o que vai acontecer, né? Então, ou você vai aplaudir, se você for uma pessoa educada, não gostando da peça, né, e respeitando a pessoa que está lá na frente, você vai aplaudir se você quiser, mas se você não gostar da peça, você vai ficar caladinho, vai sair na sua, numa boa. Não vai voltar mais porque você não gostou da peça. Agora, se for uma pessoa que vai vaiar, né, vai fazer coisas que não são coisas éticas, desrespeitando a pessoa que está lá em cima. Mas o que mais importa é quando você vai assistir alguma coisa, você vai com o intuito de criticar de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Então, nós nos reportando para a nossa atualidade, quantas pessoas vêm à igreja pelo simples fato de observar? Ela quer falar alguma coisa, ou bem ou mal, mas ela quer falar. O verdadeiro intuito e a verdadeira fidelidade ao Senhor, ela é esquecida, né? O crente, ele deveria vir à igreja não para criticar ou para falar coisas boas. Ele deveria vir à igreja para crescer espiritualmente. Então, se você está fazendo uma coisa, se você está vendo uma coisa boa ou uma coisa ruim aos teus olhos, você precisa buscar primeiro ao Senhor e tentar ajudar da melhor maneira possível. O que acontece algumas vezes é que a gente não vê esse tipo de coisa. A gente vê pessoas que vêm para a igreja, sentam no banco e só critica, né? E só fala, e só marreta, mas na realidade, e geralmente, esse tipo de pessoas não são pessoas que estão ajudando em nada. Só vem para criticar. E aí, o autor, ele dá um exemplo muito interessante da história da restauração dos muros de Jerusalém. Depois que Jerusalém foi destruído, e aí depois que eles voltaram, saíram do exílio, exatamente, começaram a reconstruir Jerusalém, existiam 3 pessoas que causavam muito aborrecimento a Neemias. Neemias era aquela pessoa que orientava, né, o povo, para o povo ficar mais calmo, mais tranquilo, principalmente na época da reconstrução, que estava tudo perdido. Precisava de um líder, precisava de uma pessoa que orientasse, que ensinasse, esse grupo vai construir o muro, vai reconstruir o muro, esse grupo vai ajudar na reconstrução das casas, esse grupo vai ajudar na reconstrução do templo. Então precisava de um líder, né? Mas tinham 3 amiguinhos de... Como é que é o nome do... Eu ouvi uma vez Não. Achei muito engraçado. Até o Everton domingo passado falou. Amiguinhos de Balaal. Que era Sambalate, né? Tobias e um árabe chamado Gessem.
nosso meio como esses 3 homens. São pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. Todos nós conhecemos pessoas assim, mas não querem ajudar em nada a apagar esse fogo, para apagar esse fogo. As pessoas querem só isso mesmo, faz isso mesmo. Não, para ajudar a perturbar. E são filhos de Balaão mesmo, né? Então, naquela época tinha esses 3. E aí, uma coisa muito interessante é que o autor, ele coloca que esses 3, cada um deles tinham características muito fortes, e ele disse que o observador, ele é distinguido por 3 características, né? Ele é ciumento, ele é crítico e ele é sarcástico. Vamos ver o que quer dizer aqui. Em Neemias 2:10, depois, se os irmãos quiserem ler, é muito bom, porque os irmãos vão entender melhor. Está escrito que Sanbalate e Tobias, de Sanbalate e Tobias, vamos ver, mas Sanbalate, o Oromita, e Tobias, o servo Anomita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. O que eles fizeram? Eles ficaram satisfeitos porque tinha alguém ali preocupado com os filhos de Israel. Eles ficaram felizes? Não, eles, ao invés de ajudar, olha só, Neemias, ao invés de apoiar Neemias, eles ficaram o quê? Com ciúme, porque tinha alguém liderando. Olha só, nada parecido com hoje, né? Nada parecido com hoje, né? A gente, quando a gente começa a gente trabalha ou na igreja, em qualquer lugar que for, a gente começa a trabalhar, começa a crescer, existem muitas pessoas ciumentas que visam, ficar lá criticando por quê? Tem ciúme, inveja, né? Por que ela faz, eu não posso fazer? Porque isso existe muito, isso existe muito. Não, eu acho que a pergunta não é nem essa, por que ela faz, eu não posso fazer. Olha só, dentro da igreja, todos têm oportunidades. Todos têm oportunidade dentro da igreja. O problema é até que ponto você está disposto a aceitar a sua oportunidade. Você quer uma oportunidade, mas você só fica no banco e não chega perto de ninguém? Ué, você quer a sua oportunidade, mas só vive criticando, rabugento e arrumando problema? Você quer ajuda de alguém? Você quer que alguém chegue para você e te dê uma oportunidade? Como é que alguém vai te dar uma oportunidade se você é uma pessoa cri-cri? Ué, como é que você pode receber uma oportunidade se você vive arrumando problema com o irmão? Eu não vou dar uma oportunidade para uma pessoa dessa porque eu sei que ela vai arrumar um furdunço danado dentro da igreja. Agora, se você está disposto a mudar, se você está disposto a arregaçar as mangas com quem está no trabalho e somar, isso é muito bom. Né? O que não pode acontecer é termos ciúmes de quem está trabalhando. De quem está trabalhando. Se a pessoa, claro, se a pessoa está trabalhando na igreja, fazendo alguma coisa, poxa, o trabalho dela é legal, é bonito, eu queria ajudar, chega perto da pessoa, minha irmã, seu trabalho é muito bonito, eu admiro o que a irmã está fazendo, eu quero ajudar. Eu quero ajudar. O problema é que as pessoas não estão enxergando que elas estão servindo de pedra de tropeço. E aí o que acontece? O desenvolvimento da igreja, ele começa a ser mais lento. O crescimento da igreja, ele se torna mais lento. Porque você começa a ter pensamentos ruins, sentimentos ruins, por consequência, suas atitudes também são ruins. E isso atrapalha o crescimento da igreja. O que aconteceu nessa época aí? Eles, com esse ciúme todo, depois se os irmãos continuarem a ler, como eles foram pedra de tropeço para Neemias. Né? O outro, aqui ele dá outro exemplo de pessoas críticas lá. Novamente é dito de Sanbalate e Tobias, e agora também de Gésem. Quando
souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Quem fica do lado de fora de qualquer tipo de luta só critica e zomba dos que estão na batalha. Mas acontece. O que é interessante aqui, que eles falam sobre o rei, mas o Davi foi muito sábio, né? Ele primeiro tem estado com o rei e o rei se estava meio triste. Aí não foi ele, a intenção dele, né? Aí o rei perguntou a ele: o que você tem? Ele sabia que o rei era, né? Aí ele: não, fala para mim, não, eu estou com vontade de reconstruir Jerusalém, de encabeçar isso, né? O rei: é isso? Aí, e esses dois aqui, está indo contra o rei, mas desse destaque ele já tinha falado. Já tinha conversado. Conversado, o rei permitiu que ele fosse. Sim. Liderar para. Sim. Só queria só tocar esse ponto. Não, mas ele. Ele rebelar contra o rei, mas só que não estava rebelando, ele já tinha autorização. É porque, e aí você vê quantas vezes acontece isso, ou na igreja, ou no nosso trabalho, né? Porque a pessoa já precipitadamente, ela já faz um pré-julgamento de você, e já aquele pré-julgamento que ela fez, se ela ainda guardasse só para ela, ainda seria menos mal. Mas o pior de tudo é que ela faz um pré-julgamento e já com a língua grande já começa a divulgar para os outros, sem antes saber o que está acontecendo. É verdade. Isso Sem antes saber o que está acontecendo. Eu não posso fazer isso, irmãos. Eu não posso, porque eu não sei o que aconteceu antes do fato. Eu não posso. Algum irmão, vamos supor, da igreja saiu da igreja, foi para outro lugar, ou saiu da igreja, enfim. Nossa, saiu da igreja, a culpa é do pastor, hein? Ó, o pastor fez alguma coisa errada, porque pro fulaninho sair, a culpa é do pastor, se aborreceu com o pastor, brigou com o pastor é antipático, o pastor é chato, o pastor é cri-cri, o pastor não sei o quê. E às vezes a pessoa está entendeu? Mas a pessoa não pensa assim: eu não tenho nada que ficar falando a respeito do irmão que saiu, porque o irmão que saiu tem N motivos para ter saído, e é problema dele com Deus. É dele com Deus. Então, se ele saiu porque fez alguma coisa errada, o problema é dele. Se ele saiu porque ele se mudou, precisou de uma igreja próximo da casa dele, o problema é dele. Se ele saiu porque se aborreceu com algum membro da igreja, o problema é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho que fazer, a minha obrigação, meu dever como servo do Senhor é orar. Orar por aqueles que saíram e por aqueles que estão chegando. Então, o que a gente vê é que as pessoas, elas começam a fazer pré-julgamento dos outros. E essas coisas influenciam de tal forma para dentro da igreja que isso chega a ser uma erva daninha. Contamina todo mundo. É igual o Covid. Vai contaminando todo mundo. Vai contaminando. E a gente precisa cortar isso do nosso meio. E quando a gente ouvir alguém falando: irmão, por favor, não leva a mão não. O irmão está fazendo um pré-julgamento do outro sem saber. Não faz isso, não. Ora. Eu vou orar pelo irmão que saiu e vou orar por você. É assim que a gente precisa fazer, porque a gente corta quem está fazendo as coisas erradas, né? E nós também nos abstemos de nos encher a nossa mente com coisa ruim. Entendeu? Então, a gente precisa, todo lugar tem? Tem. Então, eu sou crente, estou querendo subir aquela minha escada. Se eu estou querendo subir aquela minha escada, eu preciso me desvencilhar dessas coisas. Eu preciso tirar essas coisas da minha vida. É porque mesmo que quando acontece isso na igreja, né? Aí volta para o começo da revista. Passa a ser uma vida, um padrão disso, né? Uma vida sem exame, né? Quando isso passa a acontecer, de cada pessoa, da gente, enfim, de mim, de todos,
É porque é uma vida sem exame, né? Como o patrão diz aí, né? Uma vez que ele diz. A vida sem exame não é digna de ser vivida. Então a gente está na igreja, a gente tem que examinar qual o objetivo da gente estar na igreja. Verdade. Tem que ser tudo examinado, é isso que ele quer dizer, tem que ser tudo examinado. Aqui nós temos aqui, né? Adorar, tem essa série de coisas. A gente tem que vir para a igreja assim, né? Querendo fazer um monte de coisa que não é o objetivo, na verdade, Não é da igreja, do povo de Deus. Entendeu? O objetivo do povo de Deus, né? Foi escolhido para quê? verdade. Não é para modificar, né? E a gente fica com um montão de coisinha, mas só não vai para o objetivo. O objetivo da igreja, né? Como casa de Deus, fica lá por lá que a gente nem sabe. O que tem que fazer não está sendo feito, É né? a vida sem exame, né? Uma vida sem exame. É. A gente deveria examinar qual o papel da igreja, qual o papel do servo de Deus. A gente está aqui com o servo de Deus, qual o papel do servo de Deus? Né? É trabalhar, é transformar, é apoiar. Verdade. Examinar, é saber mais da Bíblia, examinar as escrituras, tem que saber Bíblia. Com certeza. Para poder, quando o povo quiser saber alguma coisa, não é isso? O próprio povo vem procurar a igreja porque a igreja é o lugar Quer crescer. É um lugar de cura, é um lugar de não sei. Crescer. Essas coisas podem crescer, né? Verdade. Com certeza. O outro exemplo que ele dá é o exemplo da pessoa sarcástica, né? E aí ele diz, agora é a vez de Tobias menosprezar os judeus, dizendo, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Olha só. Né? Quer dizer, além dele estar com ciúmes, além dele ser crítico também, ele ainda é sarcástico. Mesmo que reconstrua aquele muro lá, vier uma raposinha lá em costa, vai cair e vai derrubar tudo. Ou seja, para ele aquilo lá não tinha significado nenhum. Ele não estava para ajudar, mas estava para criticar e ser sarcástico. Uma vez eu achei muito interessante, uma pessoa chegou perto de mim, ela tinha cortado o cabelo, cortou curtinho, mas ficou muito bonitinho. E ela chegou perto de mim e falou assim, e aí, Luciane, gostou? Eu gostei. Gostei, ficou muito bonitinho. Ela me perguntou se eu gostei. E eu disse que tinha gostado. Uma outra pessoa estava perto, ouviu e falou assim, se você gostasse mesmo, né? Porque o teu tá grande. Nada a ver. Ué? Você gosta de grande, ela gosta de curto. Não, mas ela disse que... O que ela quis dizer? Que eu não podia elogiar um cabelo curto porque o meu era grande. Então ela quis dizer que eu estava o quê? Mentindo. Aí eu virei para ela e falei assim, minha irmãzinha, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que eu não ouvi, mas vou pedir a Deus para travar sua língua, porque ela está maior do que o seu corpo. Então, a gente precisa falar coisas, somos crentes em Cristo Jesus, e quando essas coisas vierem, lembra de Jesus quando estava 40 dias no deserto, quando Satanás chegou, o que ele fez? Jogar, bom, né? E aí o que Jesus fez? Quando Satanás, afasta-se de mim, Satanás. E com a própria palavra ele combateu e com a própria palavra ele tirou Satanás de perto dele. Nós precisamos fazer esse tipo de coisa, irmãos. Às vezes as pessoas chegam para nos com um intuito sarcástico, como sinagoga de Satanás. Como sinagoga de Satanás, vem para perto da gente para nos tentar e nos tirar do sério. E às vezes as pessoas se aborrecem, brigam, discutem, saem do limite por uma coisa pequena, mas que você levou para o pessoal. E você não pode levar para o pessoal. Você tem que entender que naquele momento aquela pessoa está sendo usada por Satanás. E aí você tem que falar com autoridade, sim. Vou orar por você, meu irmão, porque sua língua está maior do que o corpo. Quando eu falei isso, é que a pessoa caiu em si. Quer dizer, é como se Satanás tivesse saído de perto dela, entendeu? E ela
acordou. Nossa, estou falando besteira, estou falando bobagem. Mas eu não me aborreci, não briguei, não discuti, não gritei, não fiquei falando alto, não... Só cheguei. Nós precisamos fazer assim, irmãos. O que acontece? O que eu vejo, o que eu tenho visto com o tempo que eu tenho de cristã, muitas pessoas se aborrecem com os outros, ficam com raiva dos outros, brigam com os outros dentro da igreja ou fora da igreja e depois não quer mais, fica anos sem falar, não quer mais saber. Não quer mais saber. Levou pro coração, é um problema sério. Leva pro coração. E aí fica tomando aquele veneno, um golinho de veneno todo dia. Né? Então, por isso que nós precisamos usar o exemplo do próprio Cristo. Combater, mas na disciplina. Né? Porque a gente precisa entender que essas pessoas estão sendo usadas por Satanás. E aí a gente continuar. O nosso alvo não pode ser a pessoa. Nosso alvo é Cristo. Eu tenho que olhar para Cristo. Satanás vai tentar usar todos. Mas eu preciso olhar para Cristo. Por que muitos se afastam da igreja? Porque se aborrecem com tipos de pessoas assim. Pessoas ciumentas, pessoas que criticam muito você, pessoas que são sarcásticas. Muitos se aborrecem e saem da igreja porque brigou com fulaninho ou ouviu alguma coisa ruim do ciclaninho. Satanás é tão sujo que ele sabe aonde é o mais fraco para poder mexer com o Sim. E nós não podemos nos enfraquecer. Porque eu não luto contra o irmão. Eu luto contra hostes satânicas que usam todos nós. Exatamente. A gente tem que ser o irmão não é culpado, porque o culpado é o Espírito Santo. Sim, agora se nós deixarmos isso crescer, aí eu também vou ser culpada. Com certeza. Porque quando eu me aborreço com o irmão, estou chateada com alguma coisa que o irmão falou, eu como crente, eu preciso chegar para o irmão e conversar com o irmão. Irmão, ó, o irmão falou isso. Está errado, irmão. O irmão está fazendo um pré-julgamento da minha vida que não tem nada a ver. Está errado. E aí a gente conversar e aparar as arestas. É esse meu papel, tá? E não servir de pedra de tropeço ou ajudar mais a servir de pedra de tropeço. Aí depois ele vem falando sobre o envolvido. Esse é o que faz de conta que está, mas não está. Olha só, ele está, mas não está. O que acontece? Estou na igreja, venho para a igreja, sento num banco novo, ouço a palavra, aí eu pergunto, meu irmão, quer participar da equipe de louvor? Ah, não posso, não tenho voz. Não quer trabalhar no departamento infantil? Ah, não gosto de criança. Não quer trabalhar na cantina? Ah, não sei fazer nada. Ou não quer trabalhar na zeladoria? Ah, não. Negócio de limpar a igreja não é comigo, de observar a igreja. Não quer dar aula na escola bíblica dominical? Não. Não sei nada, não faço, não sei dar aula. Então você só vem para limpar o banco. Você só vem para limpar o banco. Senta lá e limpa o banco. É para isso que a gente vem. Eu venho para a igreja para crescer, para aprender. Sentar lá no domingo e ouvir, receber é maravilhoso, mas eu preciso dar, eu preciso compartilhar. E eu cresço quando eu faço isso. Então eu preciso o quê? Entender. Olha, Lucas menciona o fato de Barnabé ter vendido o seu campo depositado e o dinheiro da venda aos pés dos apóstolos. Lucas menciona o fato de Barnabé ter vendido o seu campo e depositado o dinheiro da venda aos pés dos apóstolos. Então Ananias e Safira resolveram de comum acordo imitá-lo, mas apenas imitá-lo, sem compromisso. A pessoa somente
somente envolvida é reconhecida por 3 características. E aí ele vai ver, a gente vai ver no decorrer. Lá no livro de Atos, ele fala sobre Ananias e Safira. Quem era Ananias e Safira? Vocês já conhecem essa história. O casal estava na igreja e acompanhava o quê? A vida dos seus irmãos, mas não tinha compromisso. Aí Lucas menciona o fato de Barnabé ter vendido o campo dele e ter dado para o trabalho dos apóstolos, para incentivar o trabalho dos apóstolos, pagar comida para eles, onde eles dormirem, né? Botou nos pés para eles resolverem. Sim, mas é como se tivesse investido no trabalho dos apóstolos, né? E aí, mas ele pegou e colocou e deixou. Os outros invejaram fazer daquele jeito, né? O que Ananias e Safira fez? O cara se invejaram porque eles fizeram daquele jeito e queria também fazer, mas E o que eles fizeram? Botaram tudo, só não erradamente, né? Exatamente. Eles queriam parecer. Eles queriam aparecer, né? Eles queriam aparecer. Lucas estava mostrando que era todo poderoso, né? Que era isso é na visão, irmãos, de muitas pessoas que vêm para a igreja. Muitas pessoas que vêm para a igreja vê os outros que estão à frente como se nós fôssemos todo-poderosos, gostosões, queremos aparecer, nós somos o rei ou a rainha da cocada preta. E não é assim. Quem está à frente de algum trabalho está por amor. E se não estiver, o problema é dele com Deus, não é meu. Porque Deus conhece o coração de cada um. O problema é dele com Deus. O que eu tenho que fazer? Agradecer e orar por aquele irmão. Então, se o irmão Everton dirige a Kombi, o irmão Everton quer aparecer, só ele que dirige a Kombi. É só ele que Deus faz, escolheu ele. é só ele. Deus escolheu ele e ele se prontificou. Ele se prontificou. Quanto mais se prontifica, mais Deus quiser. E o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer por ele? Agradecer. Porque ele existe, porque ele trabalha, porque o Senhor o ajuda, porque o Senhor dá força. É isso que eu tenho que fazer. Se nós temos outras intenções ao trabalhar pelo Senhor, o problema é nosso. Quem vai prestar conta com Deus somos nós. É cada um de nós. Quem sou eu para criticar? Eu tenho que aplaudir e orar e incentivar para que aquela pessoa continue trabalhando cada vez melhor. Então, também é uma coisa para mim. Ele não sentia inveja, porque às vezes só tem inveja daquele trabalho, mas não faz outro, né? E às vezes porque cada um também tem um jeito de fazer determinadas coisas. Aí você fica inveja de uma coisa, e às vezes você também realmente não tem jeito de fazer aquilo ali. Entendeu? exatamente. Fazer outra coisa. Exatamente. Mas vai buscar alguma coisa que você tenha empatia, né? Que você se encaixe melhor. Uma limpeza pode ser uma cor mais. Com relação a fogo de palha, exatamente. Com relação especificamente a Ananias e Safira, eles venderam lá, deram só uma parte e só para mostrar, poxa, eles contribuíram, eles deram dinheirão, né? Alguns anos atrás, nós passamos também por uma situação assim. Num outro lugar onde o Alfredo estava pastoreando, uma outra igreja, uma pessoa estava fazendo algumas coisas erradas e o Alfredo chamou para conversar com uma pessoa e falou com ela: olha, você está fazendo errado, está errado o que você está fazendo. Você não pode ficar assim. O senhor não pode falar assim comigo não, pastor, o meu dízimo é muito alto. Meu Deus. O senhor sabe que se eu sair daqui, a igreja vai ficar prejudicada sem meu dízimo? O Alfredo bateu nas costas dele e falou assim: então o irmão esteja à vontade, sai se o irmão quiser. Eu não dependo do irmão, eu dependo de Deus. Né? Então nós precisamos entender que o trabalho não é da pessoa do pastor. De Deus. O trabalho não é meu.
fazer tudo e para o Senhor, né? Eu não quero, o meu dízimo pode ser 1 centavo, mas se for 1 centavo dado por amor, Abençoado. ele é abençoado. Isso é verdade. Se for 1 centavo, aqui ó, tô dando meu dízimo, hein? Não vai de nada prestar. É só você ir lá para o livro do Novo Testamento, como é que diz, o que aconteceu lá com o Paulo, né? Isso. Sim. Ela foi lá, ela deu tudo que ela tinha, né? É esse exemplo aí. Exatamente. Então, Aí ele fala que o envolvido, ele também tem o quê? Uma das características, fogo de palha, né? Ele é apenas entusiasmado e mais nada. Ele se entusiasma, aquilo momentâneo. Aí Pedro era assim no começo do seu apostolado. Ele disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Porém, após a morte de Jesus, esse mesmo Pedro disse aos seus companheiros: vou pescar. Lá em João 23:1, né? Na mesma hora que canta, levanta as mãos, bate palmas, faz oração com voz trêmula, cheia de piedade, é capaz de dizer: não dá mais, vou pescar. Então, assim, na mesma hora que você fala maravilhas, né? Puxa o saco, como falam por aí, do outro, né? Quando o negócio começa a apertar, a primeira saída. é a primeira da linha na pipa, como dizem. É o primeiro da linha na pipa. Isso é normal, né? Vou pescar. É, isso aí. Entendeu? Então, a gente precisa o quê? Isso é fogo de palha, né? Nós precisamos ser perseverantes. Perseverantes. Religiosidade maquiada. Olha só, eu como cristão, eu não posso deixar que isso aconteça na minha vida. Eu não posso ter uma religiosidade maquiada, falsa, uma coisa falsa. Uma coisa na igreja e outra lá fora. Exatamente. Costuma-se dizer na sabedoria popular que quem vê cara não vê coração. O crente apenas envolvido não vai além de uma religiosidade maquiada. É a religião de marca, de status, de grife, de capa de CD, de show. Muito interessante isso que ele colocou, né? É isso aí. Você vê isso muito mesmo nesses shows cristãos, né? Que se dizem cristãos, que se dizem. Não estou julgando, mas são coisas que você vê que você, poxa, podia ser um pouquinho menos, né? Podia ser um pouquinho menos, porque na realidade você está servindo ao Senhor. O Senhor é tão simples. Ele sempre foi tão simples. Então eu não preciso fazer uma coisa assim, mirabolante, né? Eu vi um dia desse, tem uns robôs de LED, não sei se você já viu, uns rapazes que vestem umas roupas de LED. Um dia desse, foi semana passada, eu vi um show evangélico, os caras de robô de LED, e fazendo aquelas piruetas. Eu falei, puxa, será que o Senhor está feliz com isso? Tira o foco, né? Tira completamente o foco. Traz as coisas O objetivo, né? Porque se você traz um momento de louvor, o que é o louvor? É agradecimento, né? É adoração. Aí você começa a ver um show pirotécnico lá na frente, os caras tudo de LED, requebrando, dançando. Eu só acho que as pessoas que estão ali, elas vão ficar muito mais ligadas naquilo que os caras estão fazendo do que o principal, o primordial, que é a adoração e agradecimento ao Senhor. Então, existem coisas que as pessoas querem muito aparecer, né? E aí você não tem um meio termo. Você não encontra um meio termo, né? Ou é humilde demais, ou é aparecer demais. Então, você precisa ter um meio termo, um equilíbrio, né? E não pode, a gente tem que evitar isso o máximo, de maquiar as coisas. Depois ele fala que a fé sem fidelidade. Fé
pode conviver sem fidelidade? Irmãos, sinceramente, a fé e a fidelidade têm que andar junto. Se eu digo que creio em Jesus Cristo, mas não sou fiel a Ele, não creio, mas não sou fiel, o que é isso? Tem alguma coisa errada. Eu creio nele, sei que tudo Ele pode, porque Ele me fortalece. Ele me fortalece. Então, se a gente está passando por essa onda de coronavírus aí, o que eu preciso fazer? Me desesperar? Eu tenho que me desesperar? Que isso? Eu preciso acreditar que meu Deus, Ele me fortalece, Ele é o Criador de todas as coisas. Eu tenho que me precaver usando a máscara como os irmãos usam, como eu uso? Sim. Passar o álcool gel? Sim. Mas eu vou ficar neurótica? Minha cabeça vai ficar doente também. Eu creio num Deus do impossível, o Deus que tudo pode. E se eu pegar, eu creio que eu vou passar e vou contar a vitória. Ou se não, também se for da vontade de Deus, a vontade de Deus. Tudo está dentro da vontade dele. Tem que agradecer. Tudo está dentro da vontade Isso dele. aí que você está falando, eu menos experiência bíblica, eu tive que Deus me bolsou para poder levantar a história da minha esposa, porque ela teve semana passada, ela estava para baixo e estava, entendeu? Igual muitos casos que tem aí fora. Então eu virei e falei assim, eu tive que falar assim, sei lá, o Espírito Santo baixou em mim, eu falei, poxa, você tem fé, você crê. Isso. Então crê que isso não vai ser atingido. Isso. E você tem que botar na cabeça que nós não somos donos da nossa vida. A vida nossa é de Deus. Senhor. Se acontecer alguma coisa, Amém. porque Deus quis. Isso. Então você não fica desse jeito. Isso. Porque quando eu chegava da rua, ela ficava, entendeu? Porque preocupada demais, excesso, filha, você está vendo aqui, nosso quintal é grande, eu fico aqui, eu chego aqui, tiro meu sapato, tiro minha roupa, vou ali naquele banheiro de fora, tomo meu banho. Então eu estou fazendo esse procedimento que está se pedindo e o resto se entrega para Deus, confia nele, mas Ele fará. Amém. Aí naquele dia para cá, graças a Deus, ela mudou de água para então. Porque Deus me usou, porque eu não tenho muito dom eu não tenho muito dom de pregar. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus usou o irmão. Sempre Mas usou. Ele baixou em mim ali naquele Ele momento. usou. Porque estavam. Ele me usou. Porque na realidade, essas coisas que a gente está vivendo, irmãos, tem muitas pessoas enlouquecendo. Casamentos se acabando, as pessoas um brigando com o outro, entendeu? Tem gente que está chegando a loucuras que você nem imagina. Pessoas, como o Alfredo falou na quarta-feira, tem gente que está sem dormir, não consegue dormir, porque é muita coisa, você está acostumado a ter a tua rotina, a ter a tua vida, e de repente, de uma hora para outra, isso tudo para, né? Como se nós estivéssemos assim, parados numa nuvem, né? E aí isso mexe com todo mundo, isso mexe, e a gente precisa entender que a fé é muito maior e a fidelidade caminha junto. Eu preciso ser fiel ao meu Deus, ao Deus que eu digo que eu sirvo, sabendo que tudo isso que eu estou passando vai passar se eu depositar na mão dele. Então quando eu vacilo também, eu chego para o Senhor e falo, né? Nós estamos vivendo uma época muito difícil, mas precisamos o quê? Acreditar e agarrar na mão do Senhor. O que a gente vê nesse período agora, né? Também como eu falei, nós estamos aqui para desfazer, né? Mas a gente quer dizer muito, irmão, nessas horas os cristãos, assim, os cristãos dele, parece que estão, sabe, assim, não falam nada sobre assim, colocar a palavra de Deus, né? Que ela que o irmão falou muito bem. Porque senão ele também fica maluco, mas a gente não vê como quase uma parte de cristão se posicionando também assim, nesse ponto de tudo que fala com você, Deus que está Deus que está na frente, irmão. Porque Deus, irmão, está usando isso aí para resolver um montão de problemas, sabia? Verdade. Eu estava vendo em casa hoje, falando com uma vez também, esse momento está vendo aí, não fala de lá na frente, está resolvendo muitos problemas que às vezes está parado sem resolver, sabia? Os médicos
É tudo muito médico afastado. É isso que a gente vê? Mas bata esse médico muito que estão afastados, é pessoas também que estão lá dentro que estão só recebendo quase sem nada, irmão. Pessoas de idade que o Estado tem que corrigir tudo isso, irmão. Botar pessoas para trabalhar, que nessas horas possam trabalhar. A gente vê, o governo tem uma gama de pessoas só recebendo salário que não pode mais trabalhar. Que tem clínicas particulares por aí. É Deus limpando a casa através de uma desgraça, né? Ele transforma uma maldição O pessoal em novo vai estar sem emprego porque tem um montão de gente trabalhando sem necessidade. Sim. Aí tem da BED parece que vai mandar todo mundo embora. O pessoal acima de 60 anos, assim, que nessa hora teve que sair do trabalho. E uma vez como é que está parado aí que tem que resolver e não resolve. Quer dizer, com isso vai se deslocar para pessoas novas. Pessoas que têm nas firmas, o problema do governo, porque tem muita gente aí, irmão, que vai lá só assinar o ponto, mas virar para estar em casa descansando, trabalhando em outra coisa, entendeu? Verdade. E fica recebendo dinheiro do governo aí, o governo fica todo só quebrado. Entendeu? Tem clínica por aí, irmão, que tem registro no governo. Verdade. Mas que está ganhando salário, eu conheço muitos médicos aí que a gente anda nesse negócio. Ele tem clínica aí no médico, não sei aonde, mas o cara é registrado no governo. Isso aí. E não trabalha mais com o governo, na verdade. O que o autor agora fala sobre o comprometido? A pessoa comprometida, ela deve ser comprometida e convicta. Ela deve ser uma pessoa comprometida e não fazer reivindicações para si. Ela tem que ser uma pessoa comprometida e altruísta. Vamos por parte. Eu preciso ser uma pessoa comprometida e convicta. O que quer dizer isso? Eu preciso ter certeza daquilo que eu faço, daquilo que eu digo que eu sou. Eu sou Luciane, crente, serva de Cristo Jesus. Mas aí de vez em quando eu vou Desliza. Não deslizo. Deslizo. Não quero fazer isso aí. Fica pelado. Fala, mas não tem convicção. Não faço. Tem que ficar falando. Exatamente. Tudo que eu posso dentro da igreja para poder fazer para mim, né? Eu faço. Para os outros, eu não quero saber, né? E eu preciso ser o quê? Reivindicar as coisas para um todo. Eu preciso correr atrás de ajudar a igreja no geral e a minha comunidade. Agora, ver as coisas só para mim, para beneficiar a mim. Que cristão eu estou sendo? Que crente eu estou sendo? Aqui é o erro, aqui tem uma página que deu um pulinho, mas aí na revista está falando, né? É pessoa que é tipo assim, Deus faz tudo, né? Mas quando ele para ele se arriscar um pouquinho, assim, vai se arriscar um pouquinho, ele não se arrisca em nada. Entendeu? Sim. Agora fazer um pouco de ar livre É ali. melhor ficar na minha. Fazer um pouco de ar livre ali, por exemplo. Ele só faz o tiro. Que vai pegar. Por que ele não pode correr risco também, que eu vou lá correr risco para. Eu posso ir na padaria também e levar um tiro. Aqui na revista fala sobre botar carga pesada, aí não vai estar falando sobre isso, né? Eu acho também, as pessoas que têm medo, né? É falta de convicção, é falta de convicção. Pessoas que têm medo das coisas. Por exemplo, aqui em 1 João 4, diz que Deus é amor, quer dizer, com 18. No amor não existe medo. Se a gente tem Jesus no controle da nossa vida, a gente tem que ter medo das coisas. Não estou aqui para ser. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Jesus Exatamente. lança fora o nosso medo. Exatamente. Se você ama Jesus, se você confia fielmente em Jesus, você não tem que ter medo de nada. A gente não tem mais amor. A gente é cristão. Mas na hora que acontece essas coisas, a gente pode dizer, é o cristão que logo se encolhe. Você já viu isso? É o cristão que logo se encolhe, é o cristão que não vai, é o cristão que não sei o que, é o cristão que... Sempre uma desculpa, né? Você está vendo alguns cristãos falando aí na rua? Eu falo com a Beth, na televisão a gente vê uma pessoa entrevistada, irmão, ninguém fala sobre algumas coisas que tem que ser faladas. Porque não quer ofender, né? Isso, não quer ofender. Mas a questão é que se encolhe logo, a gente vê uma igreja também assim. No finalzinho, ele diz assim, que uma pessoa comprometida é altruísta. E aí ele usa o exemplo de Esther, né? Que eu achei muito interessante esse exemplo de Esther, que
O que acontece? Ela viu que o povo dela ia ser o quê? Massacrado. Ela viu que o povo dela ia ser massacrado. Ela era rainha, né? Mas ela sabia que se ela chegasse para o rei diretamente, o que ia acontecer com ela? Ela ia morrer. Mas Deus é tão maravilhoso e a fé dela foi tão ligada, intimamente ligada com Deus. Ela era uma pessoa tão altruísta, que ela não se importou só com ela. Ela se importou com todo o povo. Mas antes ela fez o quê, hein? Pediu orientação a Deus. Né? Só isso? Ela fez escolha. Não. O que ela fez antes de falar com o rei? Ela fala com Orou, orou só aí. O povo, né? Orou só. O povo fez uma. Não foi ela, não pediu. Jejum. Fez um jejum. O povo, Ela jejuou e pediu o povo também que fizesse isso. Então, olha só, ela foi falar com o rei, mas antes ela se preparou. Aí a gente quer ajudar o povo, as pessoas, né? E não quer ter base nenhuma. A pessoa não quer ter base, eu vou deixar você falar. A pessoa não quer ter base nenhuma. Eu vou enfrentar o meu inimigo, mas eu não conheço a palavra. De que me adianta? Como é que eu vou ser altruísta se eu não sei e não conheço a palavra? Como eu vou enfrentar o inimigo? Como? Ele vai te derrubar. Então, para eu ser altruísta, eu preciso ter o quê? Intimidade. Eu preciso me preparar. Preparar com o Senhor para eu poder trabalhar na obra dele, não pensando no meu eu, mas num todo. Num todo. Eu preciso entender que o servo do Senhor, ele pode sim observar, sim. Ele pode até se envolver, sim. Mas ele principalmente tem que ser participante da obra do Senhor. Deixa eu fechar aqui. Fala. Independente de a Esther ter jejuar, orar e ser dependente do Senhor, o rei amava também, né? Sim. O rei amava também. Quando ela entra no supetão, a mão do Senhor estava presente, mas o amor dele também estava. Sim, mas o Senhor estava na frente, na né? frente, com certeza. Eu achei muito interessante, eu vou ler a conclusão para os irmãos, a conclusão é muito bonita. O jovem rico da história contada por Jesus era bom observador. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Também estava bem envolvido na religião de seus pais. Ele disse a Jesus: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas na hora de assumir compromisso, ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ricardo Gondim, no seu livro Artesãos de uma Nova História, da editora Candeia, ele faz excelente colocação quando ele comenta a grande comissão. Não substitua o ide de Jesus por nada. E se você não pode ir ao Japão, vá do outro lado da rua. Se não pode ir à França, pegue um ônibus e vá evangelizar numa praça de sua cidade. Se não pode ir à região da Amazônia, vai evangelizar na favela, no bairro classe A, na cadeia, no escritório, no estádio de futebol. Não fique parado onde está. Não interprete o ide de Jesus de outra maneira. Ir significa ir mesmo. Não importa onde. Então, essa é um pouco do que eu falei. Exatamente. A gente faz tudo isso aqui. A gente vai à igreja, a gente pula na igreja, mas na hora de se arriscar um pouquinho aqui assim, isso. hoje que está todo mundo dentro de casa, irmão. Porque eu trabalho um pouquinho quente, a gente faz tudo isso aqui, que nem o João fazia. Eu faço tudo isso, né? Eu faço isso, né? Senhor, né? Falou que tem que fazer tudo aquilo. Aonde está a nossa fé também, né? A gente faz tudo isso aqui, né? Onde está a nossa fé, né? 2 quilos, 1 quilo. Cadê a confiança no Senhor, né? Na hora que era para se arriscar um pouquinho. Exatamente. Vamos orar? João, ora pra gente. Vem aqui.
Amado Deus, Pai de misericórdia, Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelas ricas bênçãos que nos dado, pela Tua paz, Sua orientação, direção e salvação, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, mencionada aqui nessa escola bíblica dominical, Senhor, que nós possamos, ó Deus, com esse entendimento, praticar, ó Deus, realmente, Senhor, ter temor a Ti e intimidade contigo para fazer a Tua obra, Senhor. Bem disse o Teu servo Jailson, que na hora que nós precisamos arriscar um pouco, nós temos que arriscar em prol da Tua obra e ter fé, ó Deus. É isso que nós estamos colocando aqui. A lição foi bem colocada, Deus. Nós precisamos ser participantes, precisamos ser observador, precisamos fazer a obra, obviamente, temendo a Ti. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus, uma lição bem elaborada, Deus, e nós precisamos fazer essa prática. Muito obrigado, Deus, que nós estamos aqui na Tua presença, Deus, abençoado por Ti e com confiança. Isso é importante. Nós Te agradecemos, muito obrigado por tudo. Nos prepara agora para o culto, para a mensagem também vai ser mencionada para nós possamos também recebê-la, Senhor, esse alimento e praticar. Muito obrigado por tudo. Nós Te agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém.